CoachCast no ar, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. E hoje eu estou aqui com a minha camisa branca da Camisaria Fascínios. E a Camisaria Fascínios apoia o CoachCast desde o ano passado. Obrigado, um abraço lá para o Jurandir. E a Fascínios está há 35 anos no mercado, tem 4 lojas, tem loja aqui em São Paulo, no Bom Retiro. Mas você, entrando no site camisariafascínios.com.br, você terá a possibilidade de comprar sua camisa com desconto. Use lá o cupom CoachCast que você vai ter 15% de desconto. Essa camisa aqui é uma camisa social que eu estou usando, ela é branca, ela é passa fácil, sensacional. Mas eu tenho umas outras que eu indico para você, que são camisas de linho, e tá sensacional nesses 35 anos deles. E hoje eu recebo a nossa convidada aqui, Patrícia Tavares. Ela está lá em Curitiba, mas é uma pessoa do mundo. Ela vai contar a história dela, a trajetória profissional e o que ela mais quiser contar. Mas eu vou começar com uma provocação, Patrícia. Quem é Patrícia? Ou quem é Pati? Bom dia, Sérgio. O maior prazer estar aqui com você. Gosto de ser provocada, né? Para quem não sabe, são 9 horas da manhã aqui, então já começo meu dia com uma provocação. Mas realmente falar de quem é a Patrícia Tavares, para mim, às vezes é difícil, porque eu mesmo gosto de me definir um pouco como camaleão. Eu me adapto na situação que eu estou. Entendeu? Então, assim, vindo um pouquinho da minha infância, né, da parte de infância, eu cresci fora do Brasil, tive que voltar, me adaptar à cultura brasileira novamente, e depois passei por um sonho, onde eu resolvi que eu ia ser professora de educação física, veja só, a minha faculdade é educação física. Tive uma academia durante 13 anos, foi muito bem, a gente tinha mais de 500 alunos na academia, e só que eu peguei plano verão, plano Collor, plano Bresser, para quem é da minha época vai lembrar desses planos todos, e acabei tendo que fechar a academia e entrei para a vida corporativa com isso. Eu tinha o privilégio de falar inglês e espanhol por causa da minha infância, né, que eu cresci fora do Brasil, e entrei no HSBC quando eles tinham acabado de comprar o Bamerindos aqui em Curitiba. E aí começou a minha vida corporativa. Tive um chefe, que é meu guru até hoje, tá? Ele me acompanha, ele quer saber onde eu tô, o que que eu tô fazendo, e ele olhou para mim e falou: gosto de você, mas essa faculdadezinha de educação física não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que fazer alguma coisa mais direcionada para a nossa vida bancária. Aí eu falei para ele, eu não gosto de finanças, eu não gosto de números, né? Aí ele falou assim, mas você está num banco. Eu falei, então eu quero trabalhar com pessoas. E aí começou a carreira de RH, né? Isso foi lá em 97, 98, e fiz, então, pós-graduação, fiz especialização em relacionamento interpessoal, em gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, tudo que acompanha, né, essa parte, e devagarinho entrei na área de recursos humanos, por indicação dele, ele falou, ela pode, ela tem potencial, vai indo. Fiquei 18 anos no HSBC, dos quais os últimos 3 eu fiquei em Nova York, já dentro da minha paixão, da minha especialidade, que é a mobilidade de talentos, ou mobilidade global dos expatriados. E quando vendeu o HSBC no Brasil, eu tive que voltar, né? Não tinha opção, voltei. Pensei, conversei bastante com meu marido, falei, e aí o que que vai ser, né? Já estou com mais de 50 anos, como é que fica uma mulher de 50 anos, fora do mercado há 3 anos? Fiquei 3 anos em Nova York. E acabou surgindo uma oportunidade na Unilever. Entrei na Unilever, fiquei 5 anos na Unilever também, trabalhando já única e exclusivamente com mobilidade de talentos, e acabou que falei, bom, 25 anos fazendo isso, acho que está na hora de eu realmente me aposentar, vou ver o que, que eu vou fazer da vida, e resolvi me aposentar. Me aposentei em dezembro, e em janeiro, um dos fornecedores me chamou e perguntou se eu não tinha vontade de enfrentar um desafio abrindo a empresa deles aqui no Brasil para representar a América Latina. Aí eu dei uma gargalhada, que eu adoro rir, porque eu acho que deixa a vida mais leve, né? Dei uma gargalhada e falei, até pode ser, mas eu não entendo nada de fornecedor, porque minha vida inteira foi corporativa. Aí eles falaram, não, mas a gente acha que você tem potencial, não sei o quê, ou seja, conversamos, acabei em março abrindo o escritório da K2, Corporate Mobility, que é onde eu estou hoje, né, e estou aí há 4 anos, então agora como
diretora América Latina da K2, que é uma empresa de fornecimento de serviços para áreas de RH. Olha só. Então, fiz um caminho inverso, né? Porque todo mundo Uhum. é fornecedor e quer ir para o RH. Eu acabei saindo do RH e indo para o fornecedor. Eu estava precisando ver coisas diferentes, estava precisando ver coisas novas, estava precisando pensar de outra forma. E Que aí legal. veio a oportunidade com a K2, né? E além disso, eu tenho também, que aí é um hobby, como a gente estava falando de hobby agora há pouco, Uhum. que é um hobby que eu gostaria que virasse minha profissão, mas eu não consegui ainda, que é a plataforma educativa do Brasil Talks e do Uhum. Talks. E no Brasil Talks a gente nasceu durante a pandemia para poder unir todos os colaboradores que trabalhavam com mobilidade de talentos e a gente entender o que fazer com os nossos expatriados que estavam espalhados pelo mundo, alguns já presos em países fechados ou separados da família, outros não queriam voltar para casa, outros preferiam ficar no país onde eles estavam. Então abriu-se essa comunidade para a gente discutir o que seria feito. Aos poucos foi resolvendo o problema da pandemia e a gente foi diminuindo a frequência do Brasil Talks, mas acabou que as pessoas pediram para a gente manter como uma plataforma de comunicação para todos os colaboradores de mobilidade de talentos. Eu acabei fazendo uma plataforma inclusiva, por ser fornecedora já, né? Falei, vamos trazer os fornecedores para essa plataforma também. Assim a gente põe o RH junto em contato com os fornecedores e outros consultores que tem que estar sempre junto com a gente, por exemplo, idiomas, treinamento intercultural, que fazem parte do processo. E aí nasceu, então, foi crescendo, nasceu o Latam Talks, para fazer na América Latina, com espanhol, né? E o ano passado lançamos o primeiro curso online de formação de profissionais de mobilidade de talentos. Então, é um curso, uma extensão universitária, com certificação pelo MEC, e estamos aí. Um dia eu gostaria de te dizer, Sérgio, agora eu quero que você me entreviste, que eu vou falar só do Brasil Talks. Mas, Então nós vamos fazer isso, já está combinado, está então, combinadíssimo. Nós vamos falar só do Brasil Talks. Espero que seja em breve. Maravilha, eu também. Então, esse é um pouquinho de Patrícia para você. Caraca, fiquei sem fôlego quase aqui, de tanta coisa que você já fez. Que maravilha, que legal. Mas tem uma parte importante que eu não te falei, que até agora eu falei Patrícia executiva, agora Uhum. Patrícia pessoal. Eu sou mãe, sou casada há quase 40 anos, tenho um filho casado, uma nora maravilhosa, uma filha casada com genro, que vai me trazer meu primeiro netinho agora em agosto. Ai, que legal. E tenho um pet lindo, maravilhoso, que a gente resgatou, que chama Marley, que é um labralata, meio Por lá. isso o nome? Por isso o nome, e tá aí, tá sempre com a gente e tudo. Então, esse também tem um lado pessoal. Gosto muito de praia, dá para ver pelo meu background aqui, né? Já fui nadadora, parei por problemas de saúde, mas gosto de praticar atividade física. Então, tem todo um outro lado da Patrícia pessoal. Que legal. Agora, voltando lá para o comecinho da tua primeira formação, educação física tem tudo a ver com desenvolvimento humano, não tem? Tudo. É. Depois que eu comecei, na realidade, quando eu entrei no banco, que eu fiquei aquela coisa banco, número, né? Ainda mais que eu entrei na área de finanças, foi uma loucura. Mas depois, quando esse meu guru me deu essa abertura e eu comecei a fazer, né, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, relacionamento interpessoal, eu falei, gente, mas eu já fazia isso sem saber. Porque a educação física te dá isso, te traz isso, né? Então, eu tinha academia, eu tinha alunas de baby class, 4, 5 aninhos, fazendo aula de jazz, de dança, né? Tinha aula sênior, que a gente chamava Turma das Velhinhas. Na época eu não era velhinha, mas era a Turma das Velhinhas, né? Tinha musculação, tinha ginástica aeróbica, e o relacionamento interpessoal com todas essas pessoas que estavam lá, né? Tinha que aprender a lidar com eles, gestão de conflito, porque eu fiz isso, porque o fulano reclamou, porque não sei o quê. E aí que eu percebi que os 13 anos de academia também me trouxeram uma vasta experiência que eu uso muito hoje. Que legal, que sensacional. Nossa, muito bom. E me diz um negócio, esse fato de ter morado fora aí, né? Quais foram os perrengues que você ainda era adolescente, né? Você falou que veio para cá adolescente, né? Mas quais foram os perrengues? Como é que é morar fora? Olha, eu morei em 4 países, né? Então, sempre mudando. A gente tem uma adaptação intercultural que é necessário acontecer. Eu estudei em escolas internacionais, então, em relação à matéria escolar, não tinha problema, porque você segue o mesmo currículo, né, em todas as escolas, em todos os países.
Mas a adaptação, quando você muda de um país para outro, quando você muda o idioma, né? É, quando você passa a viver esse mundo, mas dentro do mundo de escola internacional, todo mundo é igual a você. Então o perrengue é menor. O maior perrengue eu passei quando eu voltei para o Brasil, aos 16 anos. Não tinha amigos, não conhecia ninguém aqui, só família, né? E naquela época eu voltei para fazer cursinho, que meu pai não me deixou fazer faculdade nos Estados Unidos, falou que eu tinha que voltar para o Brasil. Fui fazer cursinho, estudei a vida inteira em inglês, a CDF aqui, como a gente dizia na época, nerd, né? Eu tinha mania de ser sempre a melhor aluna da turma. Fui levantar a mão para fazer uma pergunta no cursinho com 300 alunos na sala de aula. Imagina, já ficou todo mundo me olhando feio, né? Só que, Sérgio, eu sempre estudei inglês. E aí eu levantei a mão para fazer uma pergunta, a pergunta saiu em inglês. Nossa Senhora. Aí foi um caos, porque aí as pessoas passavam no corredor e me olhavam assim, tipo, Hello! é ela. Sabe aquela que fez a pergunta? É ela. Nossa, foi muito difícil. Muito. Olha só. Acho que foi a pior adaptação que eu tive. Foi essa parte de estudar em português, que eu nunca tinha estudado em português, né? E de me relacionar com alunos adolescentes num cursinho que tá todo mundo um engalfinhando o outro, né? Uau, verdade. É. Que deveria ser diferente, né? As pessoas deveriam acolher mais, né? Não, de maneira alguma. Inclusive, as pessoas com quem eu me relacionava na época eram todos de fora de Curitiba. Não tinha nenhum amigo curitibano. Olha só. Aproveitando, eu quero citar o episódio agora que saiu na segunda-feira passada. Esse aqui está numa segunda-feira, aqui cedinho, mas semana passada saiu com a Ana Tereza, que é professora de inglês, e super incrível ela também. Recomendo que, já que você falou do inglês aí, ela está no Canadá, então tem uma história também incrível de vida. E você falou aí de banco, né, que morou em Nova York. Aqui no CoachCast eu já trouxe a Cris Monteiro, que hoje é vereadora em São Paulo, foi diretora do JP Morgan, né, ela era aqui do Brasil, e também a Adriana Stein, que teve que mudar, ela era do JP Morgan também, as duas se conheciam, mas eu não sabia que as duas se conheciam. Uma foi indicada por uma amiga que mora em Nova York, e também eram bancárias lá, super interessante, quem quiser. O episódio com a Adriana é o episódio 4 da temporada 2, foi lá em 2022, salvo engano, e é bem legal, eu acho que são, não, 2023, abril de 2023, né, e com a Cris Monteiro, não sei se foi antes ou depois, que saiu do mundo executivo para virar política, e já está no segundo mandato aqui de vereador em São Paulo, bem bacana, também são histórias legais, eu acho que conectam aí com a sua história, né, de bancária também. Sabe o que acontece quando a gente trabalha em banco? O banco é muito exigente, e a nossa barra de entrega e de qualidade é muito alta. Então, quando você sai do banco e vai para outro tipo de empresa, eu acho que as duas devem ter te falado a mesma coisa, você se adapta fácil, porque você tem essa facilidade, você tem essa mentalidade já, bom, também porque eu era nerd, né, mas assim, você tem essa mentalidade de querer entregar mais, de querer fazer mais. No banco, por exemplo, a gente tinha a meta 100%, mas você tinha aquele extra mile, né, o 120, e a gente sempre queria entregar o 120 porque o bônus era maior. Então, olha aí, viu? Então você já trabalha buscando o 120, porque é como o banco trabalha, então a barra é sempre muito alta, né? Que legal. A gente aprende, sofre, mas depois você se adapta bem em outro lugar. Muito bom. Dura como Sensacional. gestora você querer cobrar essa barra de 120%, né? Que daí É verdade, é todo verdade. tem esse perfil que a gente tem, mas a gente se adapta também, né? Por isso que eu sou meio camaleão, vou me adaptando. É verdade, mas olha, toda essa construção que você fez da tua vida, da tua carreira, te fizeram essa pessoa que você é hoje, né? Essa dinâmica, essa energia que você coloca nas coisas. E isso é muito legal. E eu gosto também, Sérgio, sempre de ver o copo meio cheio. Sempre tem um motivo bom para aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente não entende na hora, né? Você diz assim, mas meu Deus do céu, por que isso? Mas depois você tem que sentar, refletir um pouquinho, pensar, e aí vem o porquê disso. Né? Então, eu gosto sempre de ver o copo meio cheio, procuro estar sempre sorrindo. Eu acho que a gente comentou também, né? Uma gargalhada, um sorriso, deixa a vida mais leve, deixa as pessoas em volta de você mais tranquilas também. Então, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal, eu procuro ser sempre meio alto astral. Ai, que coisa boa. É isso, né? E claro que problemas todos teremos desafios e assim por diante.
E agora, qual o teu grande desafio do momento profissional hoje? Qual é que é assim, você fala, poxa, esse aqui é o meu desafio do momento? Pode misturar pessoal com profissional? Por favor, mas assim, nós somos um ser humano, né? Completo. Eu acho que nesse momento, eu sempre fui uma pessoa extremamente profissional, mas nesse momento, com o nascimento do meu primeiro neto, tá uma dúvida do que eu vou fazer depois que ele vai nascer, depois que ele nascer, desculpa, como é que eu vou conciliar os dois, sabe? Esse, no momento, é o meu desafio pessoal, como que eu vou fazer para conciliar as duas vidas, porque não gostaria de abrir mão nem de uma, nem da outra. Então, não sei, muita gente me diz, agora está na hora de você aposentar, porque agora você vai ser avó, porque não sei o que, aí eu fico, será que está na hora? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não dá para conciliar os dois? Pois é, por que não conciliar, né? Você tem tanta energia para colocar, dá para colocar nas duas coisas, por que não? Então, é mais ou menos, então esse é o meu desafio, é o que está aqui dentro, assim, ó. Tá por aí. Está por aí, De fato, você ser 100% vó também, talvez não seja o que vai te satisfazer, né? Não imagino nem a minha cabeça parando, né, 100% para ser só avó. Então... E assim, a maturidade nos traz uma coisa, ainda temos gás para queimar, né? Muito Sim, gás. com certeza, graças a Deus, né? É isso aí, tá vendo? Muito bom, excelente. Você falou no comecinho também do nosso bate-papo aqui, sobre ter um mentor, um guru, provavelmente um coach também, mesmo não sendo coach, mas isso aí foi significativo para você. Você recomenda para as pessoas que procurem, não precisa ser necessariamente um profissional, pode ser um chefe, um colega, seja quem for. Muito, Sérgio, eu acho que a gente sempre tem que ter alguém. Eu me viciei, né? Eu sei que viciar talvez não seja a palavra, mas eu me viciei tanto nisso que com os 3 anos que eu morei em Nova York, eu acabei até fazendo um curso de coaching lá. Ah, que legal, que bacana. Hoje eu trabalho mais com mentoria do que com coaching. Faço mentoria voluntária no IVG. É verdade, somos voluntários lá. Somos voluntários lá no IVG, exato. Eu estou desde a 5ª edição com eles, agora vai começar a 22ª, porque eu gosto. E tem uma coisa que eu gosto de direcionar, eu procuro trabalhar com empoderamento feminino. Eu passei por muitas coisas, muitos momentos bons, muitos momentos não tão bons, muitos momentos construtivos, outros já positivos, no crescimento da minha carreira, na evolução da minha carreira. Então, hoje eu procuro trabalhar com o empoderamento feminino para poder ver se elas sofrem um pouco menos do que eu sofri. Né? Não ter aqueles preconceitos de, você só chegou aí porque tinha cota de mulher, aquelas coisas assim que tinha antigamente. Eu não vejo necessidade das mulheres hoje passarem. Sou super a favor de promover uma mulher, desde que ela seja capaz para aquela vaga. Não é porque ela é uma mulher que eu vou colocar aquela pessoa na vaga. Eu vou colocar a pessoa porque ela tem capacidade para aquela vaga. Se tiver um homem que tem a capacidade melhor e vai me entregar mais naquela vaga, eu vou colocar o homem. Então, uma pessoa, né, digamos assim. Uma pessoa, exatamente. Eu vou colocar a pessoa mais capaz para aquele momento. Então, eu gosto de trabalhar muito o desenvolvimento feminino, né, dentro da mentoria, e acho super importante a gente ter sempre um mentor, um guia, um guru, um coach, alguém do seu lado. Porque sempre vai ter aquele momento do dia que você precisa ouvir ou precisa falar com outra pessoa. E aí, se você tem essa pessoa do teu lado, é mais fácil ainda, né? Então... Sensacional. Era nesse ponto, lógico, eu sou suspeito, mas eu queria ter tido essa oportunidade hoje há 25 anos atrás, que eu acho que a minha carreira também ela seria muito mais rica, e eu sempre deixo a sugestão aqui para todos, procurem um coach, procurem um mentor, procurem pessoas profissionais que te inspirem, que te façam ser melhor, que te ajudem nessa jornada, né? Te ajudem a olhar para um futuro ali e ter a certeza, porque hoje o que eu sinto é que tem muita gente que ainda está indecisa de que caminho tomar, o que eu faço, o que eu faço no futuro, né? Como é que você enxerga hoje isso? Então, dentro do IVG mesmo, eu foco a minha mentoria na parte de transição de carreira ou desenvolvimento de liderança, que a gente tem, né, aqueles itens que a gente gosta de focar. Eu gosto muito de fazer transição de carreira, eu acho que hoje em dia a gente tem muita mulher que acabou entrando numa carreira e ficou lá por zona de conforto, então gosto de mexer. Eu aprendi uma expressão num dos cursos que eu fiz de relacionamento interpessoal, que todo mundo tem uma mochilinha nas costas. E a gente vai só colocando as mochilinhas lá, as coisinhas dentro da mochila.
vai colocar, aconteceu, mochila, não sei o quê. E aí, na primeira sessão que eu faço de mentoria, eu gosto de abrir essa mochila. E muitas vezes sai cobras e lagartos lá de dentro, acontece várias coisas, mas assim, a gente acaba trabalhando isso e muitas vezes acaba na transição de carreira mesmo, porque a pessoa entende que é isso que a mentoria faz, né? A gente não guia a pessoa e fala, faça isso ou faça aquilo. A gente faz a pessoa entender o que ela precisa fazer. E muitas vezes ela acaba entendendo que ela realmente ficou ali na zona de conforto, que a zona de conforto não vai evoluir. Então, vamos trabalhar uma outra coisa. É verdade. É. E com esse excesso de informação que a gente tem hoje, como é que você faz para se manter atualizada? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou fazendo um curso de comunicação não violenta. Ah, legal. Eu não estou fazendo com a Fernanda. Eu não, vou ser bem sincera, aos 60, eu já não quero mais fazer uma pós-graduação, já não quero fazer uma coisa assim muito demorada. Eu quero coisas mais rápidas. Então, estou fazendo esse curso, são 6 semanas, bem interessante, uma visão diferente sobre a comunicação, e aí eu vou trazendo. Quando você está fazendo esses cursos, tem gente de todas as áreas, cada um traz os seus problemas, você acaba sabendo o que está acontecendo também no mundo um pouco fora do teu mundo profissional, né, da tua bolha. Você vai para a bolha dos outros aí um pouquinho. Então, eu gosto muito de fazer isso. O próprio Brasil Talks me mantém atualizada, porque eu preciso estar sempre buscando temas, trazendo palestrante, trazendo outras ideias, para não cair na mesmice. Então, eu estou sempre buscando coisas diferentes ali dentro do Brasil Talks, e acabo usando isso como a minha forma de atualização. Muito bom. Então, Fernanda Dutra, que ela está falando, está aqui no CoachCast também, não sei precisar o episódio, mas é só você procurar aqui, coloca lá o Fernanda Dutra CoachCast que você vai escutar, porque da Fernanda ainda eu não gravava com vídeos, então ela está no tempo ainda que era só áudios, mas dá para escutar lá no Spotify, e também é incrível o episódio com ela, bem jeito Fernanda Dutra, uma pessoa incrível, assim, ela tem livros escritos, fala sobre comunicação não violenta, e eu uso muito a comunicação não violenta também nas minhas sessões, porque uso no sentido de auxiliar as pessoas a fazer uma construção naqueles 4 passos da comunicação não violenta. Muito importante. Então, eu inclusive gosto de falar para as pessoas que você fala, comunicação não violenta. Nossa, mas você não é violenta para falar com a gente. Assim, foi a primeira resposta que eu recebi quando eu falei que eu ia fazer o curso, né? Eu falei, gente, não é questão de ser violenta, não é a questão de gritar ou a questão de agredir com palavras, são outros itens que tem na comunicação que te ajudam em todos os momentos, como, por exemplo, até escrever um e-mail. Né? Como eu posso fazer para escrever o e-mail sem passar uma impressão errada? Né? Ou em casa, tá discutindo alguma coisa, algum tema aqui com a família, por que a pessoa já levanta da mesa, já sai, não sei o quê, vamos dar uma baixada, vamos conversar, trazer de outra forma o assunto que você quer trazer. Então, assim, tem bastante coisa dentro da comunicação não violenta, que não é violenta. É verdade. Para a gente aprender a se comunicar. E aí, eu sempre digo que comunicação é 50% dos problemas. 50% dos problemas acontecem pela falha na comunicação. É verdade. Então, aí você falou ali que você está sempre olhando para as coisas com o copo meio cheio, só que nessa questão de conhecimento, nessa questão da gente absorver mais coisa, é bom sempre deixar um espacinho, né? Sempre tem que ter. Para aprendizado. Sempre tem que ter. E a gente tem que ter fome, né? Tem que ter fome de aprendizado, você tem que estar sempre buscando, querendo saber alguma coisa nova, que nem eu te falei, quando eu transicionei do RH para ser fornecedora, foi num momento onde eu falei, chega de RH, agora eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso ver o mundo de outra forma, eu preciso entender o que é um fornecedor de serviços, que eu nunca tinha sido, né? Então agora, aí veio a vontade de crescer, a vontade de ver mais, e aí muita gente olha, Sérgio, Deus que me livre, mas muita gente olha e diz assim, mas com essa idade você fez isso? Fiz, porque a minha idade não quer dizer nada, a minha vontade quer dizer tudo, a idade é uma consequência. A idade é uma consequência, lógico, né? Não, e com essa energia toda aí, com esse alto astral, né? Isso aí só pode dar bom, né? Assim eu espero, né? Eu tento, pelo menos. E privilegiados aqueles que estão nessa jornada ao seu lado, porque você está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Com certeza, a gente está sempre aprendendo, né?
Eu Sempre. acho que sim. Devemos, pelo menos. Então, mesmo com as nossas mentoradas no IVG, né, a gente sempre Sim, aprende alguma coisinha sim, delas, sim, sim. o que que a gente, sei lá, não que você teria feito de outra forma nem nada, mas uma visão diferente da situação que aconteceu. Isso mesmo, que cada um tem Então, uma história muito incrível, né? Cada pessoa tem assim, uma profundidade de histórias que eu acho super legal, que nos ajuda também a sermos coaches, sermos mentores, sermos profissionais e dirigindo as empresas, né? No seu caso aqui no Brasil. com certeza. E quando a gente trabalha, como eu trabalho, tem a sorte, né, ou a vantagem de trabalhar com outros países, você ainda tem a interculturalidade, que te É deixa verdade. mais rica ainda de informação, É né? muito legal. Então, é muito, por exemplo, uma coisa bem básica. Aqui a gente usa muito LinkedIn, Instagram, essas coisas assim. Quando você vai para a Latam, que eu vou para o Latam Talks, não adianta postar as coisas no LinkedIn para eles, ou no LinkedIn eles até usam, mas no Instagram eles não usam. Instagram é coisa de brasileiro. Pois é, tá vendo? Então, você tem que estar e-mail, falando com eles. Tem país que usa SMS, que não usa WhatsApp ainda, entendeu? Acho que os Estados Unidos, o SMS é muito mais forte do que o Muito WhatsApp, não mais é? forte. Agora que eles estão dando aquela queda, aquela caída Sim. para o WhatsApp, mas até 2 anos atrás era basicamente SMS. Então, dentro desse trabalho que a gente faz com outros países, você tem que aprender a lidar com outros países e com a cultura deles. E É isso também verdade. vai te enriquecendo, né? Vai te enriquecendo quando a gente está disposto, né? Olhar para as coisas, poxa, que legal que faz diferente aqui. Coisas assim de feriado, né? Agora vai ter o feriado Corpus Christi quinta-feira. Mas quais são os países que celebram? Aí você vai atrás dos países que são católicos, que celebram, outros que são católicos, mas não é mandatório, essas coisas assim. Então, aí você vê um país como os Estados Unidos que fala do feriado, mas não é feriado. Mas não é feriado. E aí você vai aprendendo. Então, a gente está sempre aprendendo. Esse que É é o importante, a verdade. gente querer aprender sempre. Que legal. É. E qual foi assim, na tua trajetória, tem algum grande erro que você cometeu ou alguns pequenos erros que te trouxeram muito aprendizado e que você não repetiria algo assim? Teve um grande erro que me marcou muito, que foi na época do banco, quando eu fui promovida a gerente sênior, e eu vi muitas piadinhas do que eu tinha feito ou deixado de fazer para ser promovida, porque eu fui uma das primeiras mulheres a ser promovida dentro da área de operações do banco, na época, e eu deixei aquilo me pegar. Então eu saí brigando com as pessoas. Eu brigava, eu discutia, e eu queria bater, e eu queria provar para eles por A mais B que eu não estava lá por cota, que eu não tinha feito nada de errado, que não sei o que, sabe? E aí eu vi quanta energia eu perdi ali, Sérgio. Quanta energia eu perdi ali, e inclusive quanto relacionamento eu perdi ali, porque para algumas pessoas no momento errado eu dei uma resposta mais grosseira do que poderia dar, e acabei perdendo o relacionamento. Num futuro, quando você precisava daquela área em comum, a pessoa não queria te ajudar, entendeu? Olha só, grande aprendizado. Grandíssimo. Faltou respirar fundo, faltou escutativa, Faltou. faltou entendimento de cenário. Isso foi há 20 e poucos anos atrás, então eu tinha outro nível de maturidade também. Mas para mim foi um dos maiores erros da minha carreira foi esse. Foi a forma como eu enfrentei uma barreira que foi criada e eu, em vez de passar por cima da barreira, quis passar através dela. E aí, Olha só. para mim foi assim um dos maiores pontos. E hoje, quando eu vejo pessoas querendo brigar até com as nossas mentoradas, né, ou mesmo dentro da minha área de trabalho, ou outras pessoas, as pessoas me buscam muito dentro da área de mobilidade de talento para pedir conselho. É uma das primeiras coisas que eu faço, eu falo, não briguem, não batam de frente. Muito bom. Isso aí Pensa, eu acho que, reflita e depois você vê. olha que sensacional. Eu acho que essa é a dica preciosa aqui que você deixou para quem principalmente quer crescer na vida, quer ser líder, porque liderança ela tem esse peso junto de a gente entender cenários. Isso, exatamente. Quer ver outro conselho que eu também sempre dou, tá muito bravo com o Sérgio, senta e escreve um e-mail para o Sérgio, mas não manda. Boa. Deixa lá. No dia seguinte, você vai pegar aquele e-mail, você vai mudar 70% das palavras e vai mandar o mesmo recado para o Sérgio que você queria mandar antes. Então, é uma coisa básica, é a comunicação, né? Mas é uma coisa básica de você, porque daí na hora que você está escrevendo, você desabafa, né? É verdade. Daquele jeito, porque senão vai dar problema. Então, segura ele, salva na caixa lá como é que chama? De draft? Rascunho. Rascunho, isso, obrigada. E daí depois você muda ele, adapta e manda no dia seguinte.
Que legal, sensacional. Estamos chegando ao finalzinho aqui, eu poderia ficar com você muito mais tempo, é uma delícia bater esse papo contigo, e foi a Fernanda Dutra, inclusive, que nos conectou. Foi. E agradeço a ela, depois vou mandar, quando sair o episódio, mandar para ela também assistir, que ela está citada, e outras pessoas que eu citei aqui também, né? Foi a Cris Monteiro, né? E a Adriana Stein, e também a Ana Tereza, que foi gravada. De inglês, Isso, né? Que eu acho que são todas questões aí de conexão, todo mundo tem uma conexão, né? E interessante que essa Adriana está em Nova York hoje, ela mudou a carreira dela radicalmente, ela virou cozinheira, virou professora de culinária. Porque ela e o marido, se depois puder, assiste lá o episódio com ela, ou ouve, eu já não lembro se dela tá em vídeo ou não, mas os dois trabalhavam no JP Morgan e a condição para eles irem para lá era que só um podia ir, porque por questões de compliance. Então, não poderiam os dois estar trabalhando juntos. Acontece bastante. E aí ela decidiu, né, que não, beleza, vai ele, né, porque era uma proposta, acho que um pouco melhor, e ela se reinventou. Olha que legal. Isso é muito bacana. E você tem essa história aí? Quando eu tive que fechar a academia por causa dos planos, né, o que eu vou fazer? Quando eu entrei no banco, eu entrei como secretária e como tradutora. Porque eu tinha o inglês e o espanhol que os brasileiros aqui não tinham e tinham sido comprados por um banco inglês. Olha só, que legal. E eu tive a sorte de ter esse guru que enxergou que eu tinha potencial, né? Como é gostoso ter alguém que nos pega pela mão e olha assim, ó, vai por aqui. Eu lembro dele até hoje, Sérgio, olhando para mim e dizendo assim, você é muito boa no que você faz, mas essa faculdadezinha tua aí... mas te ajudou na construção de quem você é, né? Isso que é o legal. Te deu energia. Me deu toda a energia. Que legal. Sim, então vou ter que fazer mais. Então, bora lá. Maravilha, excelente. Bom, vamos lá. Como as pessoas fazem para te encontrar nas redes? Eu estou no LinkedIn como Patrícia Maria Neia Tavares, é o meu nome completo, que já tinha várias Patrícias Tavares, então eu pus o nome completo. E estou no Brasil Talks, pode me achar a qualquer hora no Brasil Talks, que é um e-mail bem fácil, patricia.tavares@brasiltalks.com, Brasil, que está em inglês. Excelente. Tem o nosso site ali também, se clicar direto vai para o meu LinkedIn, então tá tranquilo, ali é fácil de me achar. Então se conecte com a Paty ou Patrícia Tavares, ela é uma pessoa incrível, super querida, e só tenho a te agradecer a disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Foi um papo muito legal, enriquecedor. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente. Tomara mesmo. Eu que te agradeço o convite. Adoro participar desses eventos, assim, dessas coisas. Então, super obrigada pela oportunidade de poder contar um pouquinho da Patrícia Tavares. Sensacional. E quem você quiser indicar que vale a pena também aqui, que você conhece, por favor, indique. Indico sim, eu tenho já uns 2 nomes, vou te passar depois. Maravilha. Então, beijo para você, Paty. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau.